Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. Falarei um pouco, bem breve, sobre O Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos, conclusão da nova trilogia do Peter Jackson para as obras do J.R.R. Tolkien. Esse filme tem muitos problemas, assim como o segundo, na minha análise. Eu fiz um comentário sobre o primeiro e o segundo, vou deixar o link aqui no vídeo e na descrição também, se vocês quiserem ouvir em mais detalhes do que eu falei sobre os outros. Eu sinto que os filmes, 3 filmes para um livro pequeno, sem tanta coisa como tinha a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu nunca li o Hobbit e eu acho que isso não, aliás, até ajuda, porque quando a gente conhece o material de origem a gente fica um pouco preso nas comparações. E isso não deve existir. O filme tem que sobreviver, enfim, como ter méritos e funcionar como filme, independente da origem dele. E a maioria dos filmes são baseados em alguma coisa que a gente não conhece, a maior parte do público não conhece a maioria dos livros, artigos, revistas, quadrinhos que os filmes são baseados. Então, às vezes, um filme assim que é baseado num livro muito famoso, as pessoas ficam mais nas picuinhas da adaptação. O meu problema com esse filme não tem nada a ver com isso, porque eu não li o livro. É um problema de muitas coisas desnecessárias, que você vê que é desnecessário, não são importantes para a história, para fazer a história ir para frente. No 2, a gente já tinha bastante disso, primeiro com longas cenas assim, de diálogos arrastados, toda a sequência que se passa dentro da montanha com o Smaug, e ela se prolonga demais, assim, aquele momento que deveria ser um pouco mais impactante, ele acaba perdendo porque ele é tão enrolado e se estende tanto que você perde a tensão, enfim, a expectativa até a gente chegar ali. Lá no segundo filme já tinha isso e continua nesse terceiro. Todas aquelas cenas que tem a ver com o personagem do Stephen Fry, que é o prefeito lá da cidade, e o assessor dele, que continua nesse filme, tem mais espaço nesse filme do terceiro, são cenas que você percebe que são totalmente desnecessárias, elas não movem a história para frente, elas não têm impacto direto nos acontecimentos, elas não têm impacto na trama principal, e elas não servem para construir, ou pelo menos para ajudar a melhorar a construção da narrativa, do clima, do ambiente. Elas não são cenas que ajudam o filme, elas só prejudicam o filme, prejudicam o ritmo, prejudicam a história, enfim, prejudicam todo momento. O terceiro filme também tem algo estranho, porque ele começa exatamente de onde o segundo parou. O segundo, para quem viu ou para quem vai ver o meu comentário sobre o segundo, ele termina de uma maneira que não é um gancho. Um gancho é uma coisa, você cortar o filme na metade é outra, e isso me deixou muito incomodado e até bravo com o segundo filme, porque ele é cortado, não é um gancho aquilo, a cena foi cortada no meio, tanto é que o terceiro começa exatamente de onde aquela cena parou. Aquela cena não deveria ter parado ali, a gente deveria ter visto a conclusão dela, e sem, enfim, entregar spoilers, mas o filme começa de onde o segundo parou, e acho que em 20, 25 minutos, no máximo, eu não vi no relógio, mas no máximo isso, aquela situação já se resolve. E aí entra o título, aliás, acho que é bem menos de 20 minutos, entra o título do terceiro filme, né? Na tradição de todos esses filmes do Senhor dos Anéis, começa com o título, no caso, O Hobbit, e um pouquinho mais pra frente o título desse capítulo em particular. O filme deveria ter começado aí, no momento do crédito do título do filme, né, a Batalha dos Cinco Exércitos. A introdução deveria estar no segundo filme, mostrando um problema do anterior e um problema que é levado para esse, porque a gente estava na expectativa do que ia acontecer naquele ataque do Smaug no filme anterior. Esse já começa ali, e começa então de uma forma empolgante, mas a gente não foi preparado para aquilo. É uma pena. No resto, assim, a gente tem batalha. Eu gostei do filme, apesar de ter muitos problemas com ele, mas eu acho que eu gosto, talvez alguém que não tenha nenhuma afetividade, enfim, com a saga, seja mais capaz, assim, de criticar mais duramente o filme, porque o meu gosto pelo filme, né, e o desejo de tê-lo na minha coleção, de rever, é muito mais pelo conjunto da obra, né, especialmente o legado do Senhor dos Anéis e do primeiro Hobbit, que eu particularmente acho o melhor de todos, não só no gosto, mas na minha análise crítica eu também considero o melhor, apesar de saber que eu estou indo contra a maioria nesse caso.
É muito mais por isso o meu gosto desse terceiro filme, conclusão dessa segunda trilogia, do que pelos méritos do próprio filme. Tem momentos incríveis, as sequências já são coisas muito divertidas, mas até elas são muito mais como um trabalho de um fanboy, no caso do Peter Jackson, né? Assim, eu acho que ele foi muito mais fanboy do que cineasta, infelizmente, nessa nova trilogia. Eu acho que no Senhor dos Anéis ele foi muito mais um cineasta, muito mais consciente, fez escolhas mais acertadas, independente do material de origem. E aqui ele se entregou, eu acho, vamos nos divertir e vamos colocar tudo que a gente quer colocar e o que os fãs querem, eu não sei, enfim. Então minha avaliação geral do filme é regular, assim, muitos problemas, mas se você é fã e chegou até aqui, você provavelmente vai se empolgar bastante, com várias sequências, e o personagem, né, do Bilbo é muito bem interpretado pelo Martin Freeman, apesar de achar que ele perde muito espaço de tela ao decorrer desses 3 filmes, o que é uma pena, porque nesse caso desses filmes, ele é o único personagem mais, assim, que a gente mais se apega mesmo, tirando o Gandalf, obviamente, a Galadriel. Os personagens novos não são tão carismáticos quanto da trilogia do Senhor dos Anéis, tanto que eles trouxeram o Legolas de novo, e o Legolas protagoniza nesses filmes, nesse terceiro bastante, algumas das cenas incríveis, mas aí tá um bom exemplo, né, para concluir. O Legolas tem algumas cenas de ação que a gente está acostumado a ver em todos os filmes do Senhor dos Anéis, que são incríveis, só que falta o personagem para dar a risada final, a sacada final, que é o Gimli, no caso da trilogia do Senhor dos Anéis. Ele faz as sequências de ação incríveis no Hobbit, nesse terceiro algumas bem bacanas, mas não tem aquela cereja no bolo, que é aquela disputa dele com o Gimli. Então, enfim, é um filme que tem muitos problemas, mas eu acho que vai agradar os fãs, e eu recomendo que você assista na maior tela possível. Eu assisti em IMAX 3D, e foi uma experiência muito, enfim, uma diversão muito boa, impactante, e o 3D, só para adicionar, eu achei legal porque funciona até, o filme tem quase 3 horas de duração, quer dizer, 2 horas e meia, e ele funciona durante todo o filme, você tem a sensação do 3D mesmo. Eu já disse isso várias vezes, o 3D, mesmo quando é até bastante usado, depois de uns 20 minutos, meia hora de filme, parece que a vista acostuma e não sente tanto efeito. E nesse filme eu senti o efeito até as cenas finais do filme, assim. Enfim, é isso. Obrigado pela audiência, como sempre, obrigado pelos comentários, pelas palavras, enfim, de vocês. Sempre agradeço muito. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.